Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar alguns tipos de páginas simples por meio do Adiante Studio. Então aqui eu já estou com o estúdio carregado, com um projeto já criado, e aqui nós já temos o projeto rodando, né, no navegador, com todo o gabarito do template que ele nos oferece, de recursos de administração, de cadastro de usuários, documentos, logs, mensageria, toda essa estrutura já pronta. E em cima dessa estrutura nós vamos começar a criar alguns programas então. Claro que o nosso foco vai ser depois a geração de formulários e listagens automatizada, mas nós temos alguns tipos de página simples aqui que vale a pena a gente falar. Por exemplo, uma página simples com conteúdo HTML. Nós temos um exemplo de classe aqui, um teste gerado automaticamente, que mostra como exibir uma página, nesse caso aqui a pagesample.html. Essas páginas geralmente ficam em app resources, e aqui nós temos então um exemplo de uma página. Obviamente nós temos aqui uma demarcação, é uma página simples, e dentro dessa página nós poderíamos injetar variáveis, porque nós temos aqui a classe tHTML_render, que é uma classe que pega um HTML, um template HTML, pode injetar variáveis ali dentro e mostrar para o usuário, segue um padrão de projeto de template. Essa classe aqui, eu vou salvar com o nome de testPage e vou jogar ela dentro do template. Vou dar um Ctrl C aqui, vou salvar ela então na pasta appcontrol. Normalmente eu criaria um diretório aqui para modularizar, separar por módulos, mas como é um teste, eu vou me permitir salvar aqui no diretório principal mesmo. E agora nós vamos tentar acessar essa classe de dentro da nossa aplicação. Então já estamos logados, né? O primeiro passo seria tentar acessar ela pelo URL. O que o template vai fazer? Ele vai nos dizer que nós não temos permissão, né? A classe existe, mas nós não temos permissão para acessar ela. Então o próximo passo seria cadastrar ela como um programa na lista de programas. Então eu vou dar um novo aqui, eu vou selecionar aqui o programa, ele sugere um nome para ele, eu vou manter o nome sugerido e eu libero para grupos de usuários, né? Eu posso, no caso aqui, marcar para o grupo admin, para o grupo, enfim, vou ter vários grupos de usuário. Salvar. Eu poderia também liberar a classe por meio do cadastro de grupos, né? Eu venho aqui no cadastro de grupos e localizo ela e marco ela aqui dentro do cadastro de grupos. Ou para um usuário específico, venho aqui, seleciono o usuário e venho aqui e marco a página, salvo e enfim, está liberado aquela página. Como eu já cadastrei o programa e já liberei para um grupo, eu poderia tentar acessar ela novamente, né? Mas deu permissão negada novamente, porque está cadastrado, mas os programas são carregados na seção no login. Então, ou eu faço logout e login, ou venho aqui e recarrego as permissões para alimentar a sessão. Então, agora, em princípio, que o programa está cadastrado e as permissões estão recarregadas, eu posso carregar ele pela URL. Então, o programa apareceu, mostrou a página normalmente. Então, o primeiro passo é cadastrar com o programa, liberar essa classe para algum grupo ou para algum usuário, e o segundo passo é fazer o relogin ou recarregar as permissões. E agora o próximo passo seria adicionar esse programa no menu do sistema. Para isso nós podemos de duas maneiras. A primeira é vir aqui, editar o menu.xml, que contém todas as opções do sistema, e adicionar um bloco aqui, um menu item, né, com esse programa, configurando o ícone, nome do label, o nome do programa, da classe e o label, né? Essa seria uma forma rápida de fazer esse ajuste. A outra seria usar o editor de menu. Nós temos aqui, editor de menu tem todas as opções do sistema, então teríamos que adicionar mais um bloquinho aqui, que é o que eu vou fazer para você. É importante lembrar que o menu.xml vai conter todas as opções do sistema, né, todas mesmo, mas o usuário só vai visualizar aqui no menu do sistema as que ele tem permissões, as que ele tem permissão, porque no login é alimentada a seção com as permissões dele e esse menu é filtrado, somente as opções que ele tem permissão vão ser exibidas. Então aqui eu vou adicionar um item, que vai ser o testPage, vai executar a classe testPage, posso selecionar um ícone aqui, uma cor, mas não me importa muito definir uma cor para esse elemento. Eu vou recarregar, então aqui eu tenho o testPage no menu, né? Posso ter num submenu, mas eu escolhi ter no primeiro nível já. Então a gente vê que à medida que nós clicamos, ele já carrega aquela página de exemplo. Então nós já temos a permissão cadastrada e o item no menu. Agora eu posso mostrar para vocês outros tipos de páginas simples que seguem essa mesma sistemática. Então posso criar, por exemplo, uma página com uma cortina lateral. Para não precisar salvar o programa, cadastrar, liberar, tudo de novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele de testPage.
Vou dar um Ctrl A, Ctrl C e vou largar ele por cima do outro só para mostrar para vocês a diferença. Eu vou acessar aqui o Test Page e o Test Page cortina lateral ele abre então exatamente numa cortina que se abre à medida que o usuário acessa aquele programa. Beleza? Então essa é a cortina lateral. Próximo exemplo, página com um PDF embutido. Para isso eu vou já dar um Ctrl C aqui de um endereço que eu sei que tem um PDF. Então eu vou colocar aqui o caminho do endereço PDF, um caminho web, HTTP. Ele gera um programa com um elemento object, né, um elemento do DOM, do HTML, referenciando aquele caminho de arquivo que eu coloquei. Enfim, vai ter uma página com um PDF. Vou copiar ela e largar por cima da outra. E vou dar um reload aqui no navegador com o endereço da página. E aí está a página com HTML embarcado. Próximo exemplo, página com conteúdo externo. Por exemplo, posso embarcar um sistema inteiro, né? Então eu vou pegar aqui conteúdo externo e vou largar aqui uma URL de uma página da Wikipedia, por exemplo. Então ele vai criar um elemento iframe com o caminho daquela página que eu coloquei, ou sistema inteiro embarcado ali dentro. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e vou recarregar a página. E nós temos aí uma página da Wikipedia dentro do sistema, porque a Wikipedia permite ser embarcada, né? Nem todo sistema permite ser embarcado dentro de outro. Mas você pode, por exemplo, pegar um sistema legado e embarcar aqui dentro de uma página para disponibilizar para os usuários. Próximo exemplo, página com vídeo embarcado. Então vou criar aqui página com vídeo embarcado, vou dar um Ctrl V aqui de um endereço do YouTube, que eu sei que existe. Ele vai criar também um elemento iframe com a origem aqui, o source, apontando para o YouTube Embed, né, que é a versão que permite ser embarcada. Vou botar o nome do arquivo de test page, vou largar por cima do outro e vou no navegador dar um reload aqui da página. E aí nós temos uma página com um vídeo embarcado. Então é bem simples criar essas páginas com esse tipo de conteúdo, né? E assim como janelas também. Vou criar aqui uma janela com HTML. A janela é filha de TWindow, posso definir título, tamanho, e ela vai, no caso aqui, botar um HTML dentro da janela. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é devidamente explicado no livro e curso do Framework, né? Esses detalhes de classe, de método, como fazer a coisa acontecer. Então vou chamar aqui na URL e aí nós temos o conteúdo dentro de uma TWindow, de uma janela. Da mesma maneira, podemos fazer uma página com PDF. Eu tenho o caminho do PDF aqui, eu vou largar ele aqui. Gerou uma página de exemplo, né, com aquele objeto embarcado, filha de TWindow. Vou copiar por cima do exemplo anterior. Vou dar um reload aqui no navegador e aí eu tenho uma janela com um PDF embutido, né? Então temos facilmente. E agora vamos para o último exemplo, que é uma janela com conteúdo externo. Conteúdo externo eu posso embarcar outro site ou sistema inteiro aqui dentro. Vou colocar o mesmo nome, test page, para não precisar refazer o cadastro, né, do programa. Colo por cima do outro, vou no navegador, recarrego e eu tenho uma janela com um sistema embarcado. Lembrando que à medida que o usuário clica aqui no menu, ele carrega a janela e mostra o sistema embarcado. Então eu poderia carregar essa página ou sistema no meio, numa cortina ou numa janela. Esse último exemplo nós mostramos como carregar numa janela. Todos esses detalhes, né, de janela, cortina lateral, como embarcar conteúdo, como interagir com as páginas, a gente explica com detalhes no livro e curso do Framework. Aqui é só uma amostra de como acionar e gerar esses controles pela interface automatizada do Studio. Nos próximos vídeos nós vamos ver como gerar controles mais avançados, como por exemplo formulários e data grids.